Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia nessa época de isolamento social. Muito bem-vindos! Junto com os pais Idalina e Luiz Fernandes, personalidades gastronômicas por Veja São Paulo Comer e Beber, em 2017, ele comanda um dos botecos de maior sucesso da cidade, o Bar do Luiz Fernandes. A casa na Zona Norte de São Paulo, que completou 50 anos agora em maio, costumava receber multidões, em especial aos fins de semana, quando as filas eram intermináveis. Sim, já amarguei na fila por lá, acreditem. Além da cerveja gelada, o público em busca dos famosos petiscos, como o bolinho de carne, o bolinho de bacalhau, o bolinho basco. Enquanto a reabertura não chega, mantém as portas baixadas desde 17 de março. O nosso convidado deste episódio é Luiz Eduardo Fernandes. Muito bem-vindo, Luiz Eduardo. Aliás, tratado pela clientela por Luizinho ou Edu. Muito obrigado aí pelo convite de participar aí do teu programa, desse podcast que é maravilhoso. E eu estou muito feliz aí de participar. Olha, sei que é uma história conhecida pelos mais íntimos do bar, mas eu queria que você contasse como que seus pais decidiram, 50 anos atrás, transformar o mercadinho da família no mais famoso boteco da Zona Norte, mais precisamente no Mandaki. Arnaldo, é uma história muito bacana, assim, a venda, né, que era um empório, secos e molhados, que as pessoas falavam, ali no Mandaki. Na década de 30, os meus avós chamavam Eduardo Fernandes e a mãe do meu pai, Idalina Pinheiro Fernandes. Meu avô era espanhol e minha avó portuguesa. Então, eles tinham um empório ali de secos e molhados. Vendiam arroz, feijão, cereais, pão, leite. Eles tinham carroças para atender ali as imediações ali, que ali tinha uns bairros bacanas ali. Tem uma rua até hoje que chama Guilherme Cristófilo, que moravam os alemães, que eram clientes da venda, e meu pai fazia entrega lá de carroça, tal. É uma história muito bacana. E assim, mas foi uma coisa muito difícil, porque antigamente era uma dificuldade muito grande. Até meu pai, até hoje, assim, quando chega lá no bar algum cliente, seu Luiz, tal, não sei o quê, antigamente era bom, nossa, meu pai fica bravo demais, porque ele fala, nossa, bom é agora, sabe? Tem tanta facilidade, o acesso das coisas, era tudo muito difícil, ninguém tinha dinheiro para nada. Então, aí foi perdurando a venda. Quando chegou próximo de 1970, o que aconteceu? Aqui nas nossas imediações, aqui abriu um supermercado, tá? Que a gente hoje tem que agradecer esse mercado, assim, por um outro lado. Aí o que aconteceu? Com a abertura desse supermercado, que veio com uma proposta atualizada, com produtos diferenciados e tal, atendimento, o que aconteceu? A clientela que eles tinham na venda migrou toda para o mercado. Aí o que aconteceu? O mercado veio a declinar, a venda veio a declinar, os clientes foram todos embora, entende? Então aí não teve mais negócio. Aí faliu, quebrou, e eles tinham umas propriedades, tinham uns terreninhos em Bragança, tinham algumas coisas, perderam tudo para pagar fornecedor e tal, deu aquela bagunça toda. Aí, o que aconteceu? Ali a gente morava, né? A gente morava atrás da venda, né? Hoje é tudo bar ali. Hoje, onde nós morávamos, hoje é a nossa cozinha. Então morava meu pai, minha mãe, eu, minha irmã e a minha avó. Quando parou a venda, Arnaldo, meu pai, minha mãe, minha avó, falou, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que mudar, tem que repaginar e tal, aquela coisa toda. Aí que veio a ideia de montar um bar. E meu pai gostava de fazer umas batidas, fazer as caipirinhas e tal. Meu pai ficou comandando o balcão. E a minha mãe, com a minha avó, ficaram encarregadas da cozinha. E a minha avó, assim, é muito engraçado, é uma história, a gente tem lá no bar, lá uma lousa, né, contando a história do bar, assim, explicativa. Quando a pessoa começa a olhar, ler aquela lousa, ninguém entende nada. Porque, assim, olha que coincidência, Arnaldo. A minha avó, Dona Idalina, que era portuguesa, mãe do meu pai, é o mesmo nome da minha mãe, que é Idalina. Sim, donas duas Idalinas.
bailarinas, assim, é muita coincidência, assim, é um nome, assim, não é um nome comum, né? E assim, e foi muito bacana, porque assim, a minha mãe com a minha avó, elas tinham uma identidade entre as duas, assim, um relacionamento de mãe e filha, assim, sabe? Não era de sogra e nora, era de mãe e filha, assim, era uma coisa muito, assim, natural, era muito amor envolvido e tal, e a minha avó era muito fera na cozinha, minha avó eu lembro muito da minha avó. Minha avó punha a mão no negócio, assim, virava ouro, assim, ela tinha uma mão, ela tinha um dom culinário, assim, meu, fantástico, assim, uma coisa muito bacana. E a minha mãe é do interior de São Paulo, perto de Piracicaba, ali, de Saltinho, né, e os avós dela eram italianos, tal, mas e minha mãe tinha também um pouco, pegou esse legado da minha avó de culinário. Então elas começaram a fazer os petisquinhos no balcão, orelha de porco, moela de frango, fígado de boi, jiló e tal. E aí meu pai também colocava uns queijinhos, uns frios embutidos, tal, aquela coisa toda. E a fritura, minha avó fazia a fritura e minha mãe fritava no balcão, dentro do bar. Eu lembro que minha mãe fritava, pegava um caixote de tomate, colocava o caixote em pé e colocava aqueles tamborzinho de camp, aqueles tambor de gás de 2 quilos e um fogareiro. Fritava o bolinho ali naquele fogareiro. E era só o bolinho de carne nessa época, quando virou a mercearia para o bar. Então, aí começou, sabe? O que acontecia? Perto do bar ali, tinha um campo de futebol, ainda tem, chama Pinheiral, bem próximo. Então, assim, as pessoas acabavam o futebol, tinha campo de futebol e voleibol também. Eles eram bem desenvolvidos no voleibol. E vinha uma galera bem bacana do voleibol, assim, depois das atividades que eles tinham lá na quadra. Aí a galera vinha no bar e tal, curtia o bar. Mas foi assim, Arnaldo, isso eu presenciei muito. Foi uma evolução muito lenta, assim, porque o bar era muito regionalizado ali, sabe? Não tinha frequência como hoje, assim, sabe? Sai uma matéria na Veja, sai isso, sai aquilo, e sabe? É um blogueiro que vem, o cara fica encantado, olha, fala, pô, meu, que boteco bacana, que isso, que aquilo. Então, o bar, ele atravessou um pouquinho essas fronteiras, assim. Mas foi. Aí, quando começou em 70, eu não participava, né? Eu tenho 55 anos, em 70 eu tinha 5 anos. Assim, o que eu me lembro, assim, uma data, assim, que está marcada na minha memória, tá? Foi quando eu parei de estudar, eu tinha 18 para 19 anos, né? Porque eu infelizmente, eu não tive esse dom no magistério, de estudar, de escola. Aí o que aconteceu? Acho que eu tinha 16 para 17 anos, acabou o colégio lá, o pessoal do último ano lá, a gente fez um vestibulinho para estudar num colégio técnico, na Casa Verde, chama Albert Einstein. Pô, eu não sei o que aconteceu, Arnaldo, teve o vestibular, cara, eu fiquei na melhor sala, assim, acidentalmente, assim, porque eu era muito ruim de escola, né? E eu fiquei na melhor sala. Aí aquilo lá foi o tiro no pé que eu dei. Eu fiquei na melhor sala, aí eu fui no primeiro colegial, não consegui acompanhar o pessoal, entende? Aí eu tomei pau no primeiro ano, aí eu fiz o segundo ano, primeiro ano novamente, eu vi, aí eu já estava quase com 18 anos, eu vi que eu não tinha, assim, muito dom para a escola, eu falei, eu acho que não dá mais. Porque quando eu ia na escola, nessa Casa Verde, me deu um clique assim, bati o sinal do colégio, a galera toda saía do colégio, ia para uma rua atrás do colégio, na Rua Baroel ali, tinha uma pastelaria, era um casal de senhores, de japonês, seu Mário e a Dona Maria. Mas é bem de idade, assim, uma pastelaria bem pequenininha, bem humilde. Pô, e aí chegava no recreio, a galera do colégio, todo mundo avançava na pastelaria, né? Pô, e aí eu comecei a ir lá, né, e via lá, a moçada comia pastel, falava que, na hora de pagar, falava que comia menos, ou saía sem pagar. Aí eu comecei a ver aquela cena, Arnaldo, aqueles dois senhores, assim, fragilizados, assim, sabe? Aí comecei a pensar no meu pai e na minha mãe, que também estava atrás de um negócio. Aí eu comecei a ajudar eles na pastelaria. Como eu também não estava nem aí com a escola, que eu já tinha lá jogado a toalha aqui, eu falei, puta, isso aqui não é para mim. Aí eu comecei a ajudar. Aí eu
comecei a orientar eles, falei, poxa, eu também tenho, meus pais têm negócio, eu tô muito comovido com essa situação, dessa moçada toda vir aqui, armar essa puta bagunça aqui, e sai sem pagar, e fala que comeu menos do que comeu, tal, posso ajudar vocês? Puta, eles ficaram super felizes, tal, não sei o quê. Aí eu chegava, batia o sinal, eu corria na frente, já ficava lá na pastelaria, a galera chegava lá, eu já organizava, quer pastel, dinheiro na frente, tá aqui, toma lá, onde você vai, volta aqui, vem pagar. Comecei a dar uma arrumada lá na casa, pô, eles ficaram super felizes, assim, foi muito bacana. Aí eu mesmo falei assim, pô, eu acho que eu tenho, assim, muito mais um apreço para uma coisa de comércio, para um negócio, do que para a escola. Aí isso aí foi, para mim, foi a chave que virou. E como que você começou a ajudar seus pais? Como que foi essa história? Migrar da pastelaria para ir para o bar da família mesmo? Você sabe que eu passo, assim, até hoje essa experiência, que eu tenho 3 filhas, e assim, às vezes o filho nunca acha que o negócio do pai é o melhor negócio, né? Então acho que sempre que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, eu também estava enquadrado nisso. Aí eu falei assim, quando eu vi a questão da pastelaria, eu falei, pô, vou pro bar do meu pai. E eu comecei a ver a dinâmica do bar, olhar o bar de outra forma, com mais carinho. Eu falei, isso daqui dá para crescer. E Então eu comecei a fazer algumas ações no bar, sabe? Meu pai tinha, como ele era bem mais velho que eu, ele tinha aquela clientela, eu comecei a pegar uma clientela mais jovem e tal, e comecei a fazer umas interações no bar, fazer um brinde, um bonezinho com o nome do bar, com o nome do cliente do lado, que eram poucos clientes, e aí a coisa foi aumentando. Você tinha preparado uma grande comemoração para esses 50 anos que acabou adiada por causa da pandemia. O que você pretende fazer a partir de agora e você acha que será possível comemorar ainda em 2020? Arnaldo, é assim, olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, sabe? Acima do dinheiro, eu sempre fiz as festas, eu comecei a fazer a minha primeira em 2010 e fiz até 2013. Fiz 2 na Casa das Caldeiras, uma no Moinho Santo Antônio e a última no Sambódromo. A última tinha 5.000 pessoas. Então, assim, essa de 5... Aí eu parei de fazer porque veio a crise e tal, não fiz mais. Agora, 50 anos é uma data muito cheia, é uma data muito esperada, porque hoje em São Paulo, você sabe que você é um crítico especializado, hoje para você ter um negócio de 50 anos, é muito difícil, você está em pé, não depende de uma geração, depende de 2, 3, então eu falei assim, não, eu tenho que fazer a festa, eu tenho esse compromisso com a festa, mas assim, como você está me perguntando, tem uma data? Não tem uma data, a data que a gente estipulou assim, entre aspas, 7 de novembro, só que eu tenho a minha equipe de produção, falei, gente, é o seguinte, a festa era 23 de maio, o aniversário do bar é 13 de maio, a data fixa. Pontuamos a festa para o dia 23. Não deu para fazer, legal. Vamos pontuar uma outra data? Vamos. 7 de novembro. Legal, 7 de novembro. Como é que vai estar 7 de novembro? Você sabe como vai estar 7 de novembro? Eu não sei. Impossível, né? Então, eu não posso fazer, Arnaldo, eu não posso me comprometer em reunir 4.000 pessoas dentro do ambiente, com shows musicais, os bares, eu convidei o Jiquitaia, o Mocotó, o Conceição Disco, sabe, o bar original lá do Beni, pô, cada puta bar legal, eu não posso pegar e trazer todas essas pessoas para um ambiente fechado, pô, no meio de uma pandemia, sabe, de um puta de um momento crítico que a gente está passando. Então, assim, eu não tenho compromisso. O meu compromisso é comigo mesmo, sabe? Eu tenho que fazer uma coisa responsável. E tem também os seus pais que trabalham, para quem conhece Dona Idalina e seu Luiz, eles trabalham muito, são super ativos, estão no bar o tempo todo e são do grupo de risco, né? Meu pai tem 83 anos, minha mãe tem 81, então assim, não dá pra mim bobear, sabe? E você pega, Arnaldo, hoje, né, eu tô vendo assim a galera, você vê, eu tô totalmente parado, né? Por quê? Eu tenho lá no bar, no Augusto Tori, no Luiz Fernandes, tem 19 funcionários, eu tô pagando toda a galera em casa. Por quê? A grande maioria, 80%, mora em área periférica. Você entende? Então, assim, além da questão da periferia, que, sabe, eles são menos privilegiados, moram em agrupamentos, em um volume de pessoas maiores, tem a questão do transporte.
sabe? A pessoa para sair de lá, da onde que moram aqui, tipo 5, 6 quilômetros do bar, tem que pegar um transporte público. A chance de eles pegar esse vírus, trazer esse vírus para dentro do bar, e trazendo dentro do bar vai trazer para mim, para o meu pai, para minha mãe, para os meus clientes também, que é o que movimenta o meu negócio. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. No início, vocês tinham só 3 bolinhos. Na verdade, tinha o bolinho de carne, que fez a fama da casa, e vieram outros 2. Quais foram esses bolinhos, Eduardo? Primeiro o bolinho de carne, depois o bolinho de bacalhau, depois a surpresa da Dona Idalina. O que é a surpresa da Dona Idalina? A surpresa da Dona Idalina, Arnaldo, antigamente chamava berinjela recheada. Foi minha avó que criou, mãe do meu pai. Esse bolinho é o quê? São 2 fatiazinhas de berinjela, bem fininha, e no meio a gente faz um sanduichinho. No meio dessas 2 fatias é a massa do bolinho de carne crua que a gente tem lá no bar. A gente acrescenta em cima da massa do bolinho uma fatiazinha grossa, pequenininha de mussarela, tomate seco e manjericão. Fecha as 2 folhinhas com a berinjela, aí faz uma milanesinha nele, passa no ovo, na farinha 2 vezes, né? A gente passa 2 vezes porque ela cria aquela capazinha, aquela camadinha, né? Do empanado, e frita. Esse bolinho aí, ele rendeu muitos frutos pra gente, sabe? A gente ganhou concursos aí de comida de botecos e tal, foi muito bacana, né? Arnaldo, o que a gente faz no bar, o que acontece? Isso aí sempre eu mentalizei isso. A gente vai na contramão. O pessoal fala bar, bebida. Legal, a bebida hoje, ela é 60% do faturamento no meu negócio. A comida é 40%, porque é muito mais volume de bebida, o pessoal bebe muito. Mas veja bem, Arnaldo, eu sempre cuidei muito, com muito carinho de comida de boteco, porque o que faz a pessoa ir no bar do Luiz é comida. Você entende? Porque como é que eu vou trazer uma pessoa de Pinheiros, da Vila Madalena, de Moema, dos Jardins, para a Zona Norte para tomar cerveja? O cara não precisa ir lá tomar cerveja. Para tomar um Negroni, para tomar uma caipirinha. Isso aí não precisa, ele toma onde ele está. O que faz as pessoas realmente atravessar as fronteiras, sabe? Atravessar o rio, né? Como a gente fala, né? Que o lado de cá é do lado de lá do rio. Então, assim, o que faz as pessoas atravessarem é a comida. Então, a gente sempre deu um carinho especial para a comida, né? E aí o que acontece? Todo ano a gente faz um bolinho novo. Aliás, você tem um bolinho premiado por Veja São Paulo Comer e Beber em 2018, que é o bolinho basco. Conta como surgiu essa delícia. Naldo, esse bolinho basco foi maravilhoso. Veja bem, todo carnaval a gente fecha o bar. Então, eu pego 15 dias, pego eu e minha esposa Rita, a gente faz uma viagem para o exterior. Então, eu gosto muito de Espanha, Portugal e Itália, países ibéricos, que é a nossa referência, né? Então, assim, Espanha é um país, assim, que é muita inspiração, assim, de ingredientes. Então, assim, eu não vou lá para copiar nada, assim, eu não quero fazer o que eles estão fazendo e trazer para cá, mas eu quero tirar ideias. Então, assim, eles têm muitas ideias, assim, tem muitas coisas que a gente traz para cá e transforma em bolinho. Porque o meu bar, por exemplo, se você chegar no bar do Luiz, pede um garfo e uma faca, não tem. A ideia lá é boteco, é comer com a mão. Nada de garfo e faca. Os caras ficam bravos, hein? Dá uma faca. Falou, amigo, desculpa, aqui é bar, é boteco. É uma mão, numa mão você segura o bolinho, na outra o copo, sabe? A mecânica é essa. Então a gente sempre exalta isso. Aí o que aconteceu, Arnaldo? Nós fomos para uma cidade no norte da Espanha, que chama País Basco. É uma cidade altamente desenvolvida na gastronomia. Eu fui num bar lá que chama Borda Berry. Foi o que eu mais gostei. Aí eu chego no bar, tal, não sei o que, aquela comunicação, nem não falo, eu tenho negócio. Não, eu sou cliente. Eu quero comer, quero beber e tal. Aí pedimos lá 2 taças de vinho e tal. Aí falei para a moça, olha, me dá um pouquinho de cada coisa aí, vai me trazendo e tal. Aí ela foi me trazendo isso, aquilo e tal, não sei o quê. Porque lá no norte da Espanha eles não falam tapas, eles falam pinchos. A Espanha é toda essa bagunça toda. Cada região tem a sua particularidade. E aí nesse bar aí, eu comi, a menina chegou e colocou na mesa, no balcão, né, que eu tava no balcão. Eu falei para ela, o que é isso aí? Ela falou, carrilheira. Eu falei, carrilheira? Aí eu falei, o que é carrilheira? Ela colocou a mão na bochecha assim, ela falou, bochecha. Eu falei, putz, eu falei, de porco ou de boi? Ela falou, bovina. Eu falei, nossa. Aí, mas lá, como é que ele serve? Ele serve numa porção, é uma carne assim, bem cozida, ela vem meio desfiada com molho de tomate e uma cestinha de pão. A hora que eu peguei, eu tava com a minha mulher,
A hora que eu falei, Rita, olha essa carne. A hora que eu coloquei na boca, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui, vamos ter que levar isso aqui embora, né? É possível. Isso aqui vai ter que virar um bolinho, né? Não dá. Porque era uma coisa muito saborosa, Arnaldo, muito, né? Aí eu dei umas pesquisadas, quais são os temperos que eles usam, tal, que é o páprica, eles usam páprica, eles usam uma pimenta diferente que vem lá da França, lá de Biarritz, uma pimenta diferenciada, bem saborosa, que é mais meio parecida com a nossa pimenta rosa aqui e tal, que ela não arde, é saborosa. E aí eu comecei a dar uma analisada, eu falei, vamos fazer um bolinho. Aí chegamos no bar e começamos a fazer as brincadeiras. Pô, vamos testar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Que massa. Falei, olha, essa carne é tão saborosa que ela merece uma massa neutra. Vamos colocar na batata, porque não merece ela ser conflitada com nada, com mandioca, com nada. Vamos colocar na batata. Aí o que a gente fez, Arnaldo? Cozinha bem essa carne na panela aberta, não coloca na pressão, né? Com bastante tempero, para ela apurando bastante o tempero. A hora que ela tá bem cozida, a gente desfia ela, tá? Faz aquela massa de batata, tipo uma massa de coxinha, assim, coloca o recheio, fecha, em vez de passar na farinha de rosca normal, passa na panko, na farinha panko. A farinha panko, ela dá uma resistência, uma consistência maior no bolinho, assim. Ele fica um pouco crocante. Mas o que me ajuda muito, Arnaldo, em relação aos bolinhos, a criação do bolinho, que é o quê? É a nossa humildade. A gente não é dono da verdade. Então, antes de eu lançar o bolinho, eu fico brincando com os clientes. Você entende? A gente tem lá uns clientes que o cara não é cliente, não é freguês. O cara é fã do bar. Então, essas pessoas, eles lutam por você. Como que é a participação das suas filhas, né? Da Catarina, que é chefe de cozinha, formada em gastronomia, a Carolina, que fez nutrição, e agora a Clara, né? Que está se preparando para prestar vestibular de administração de empresas. Como é essa quarta geração lá dentro? Não, é legal. Eu acho que é muito importante, tá? Eu acho que pela sobrevivência de um negócio, a gente tem que ter gerações. Porque o que acontece? Meu pai já fez o legado dele, eu já fiz acho que 80% do meu, e agora, para a continuidade do negócio, Arnaldo, tem que ter pessoas que estão vindo na fila. Então, assim, eu estou muito feliz com as minhas filhas, elas entenderam, sabe, o meu negócio, elas gostaram da ideia e elas estão super motivadas. A Catarina fez a gastronomia, ela trouxe muita ideia para o bar. Não ideia de bolinho, assim, mas ideia, assim, de adequações, sabe? Pai, olha, a cozinha tem que ter tanto de altura, tem que ter azulejo nisso, a gente tem que ter controle no freezer, tem que ter etiqueta nisso, tem que ter etiqueta naquilo. Contribuiu muito. E agora veio a Carol também veio com essa pegada também, com questão de alimentos, armazenamento, sabe? Então, assim, eu vejo hoje, Arnaldo, o bar ganhando fôlego. Hoje, que nem você pega internet, mídia social, isso é muito forte. A coisa movimenta muito, assim. Você pega os antigos, o cara é meio travado, que meu pai não sabe o que é internet, meu pai não sabe nem ligar um computador. Eu também sou meio Zé Mané em negócio de computador. Meu negócio é corpo a corpo com o cliente, aquela coisa. Mas a gente entende que hoje a internet, mídia social, você fazer atualizações é importante. E as meninas estão fazendo esse papel. Nós vamos agora para a sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Fritura é fácil de agradar? Não é fácil, não é todas as pessoas que gostam, inclusive estamos com outras coisas de assados. Qual o segredo da fritura sem erro? Fritura sem erro, óleo, gordura, vegetal, bem limpinha, fritadeira na temperatura certa, gordura no bolinho é zero, não pode ter. O guardanapo não pode estar sujo de gordura. É bolinho de carne ou almôndega, o famoso bolinho feito pela Dona Idalina? Não, bolinho de carne é o bolinho de carne. Almôndega eu não vejo como almôndega, porque uma almôndega para mim é que vai no molho de tomate. Famoso bolinho da Dona Idalina mistura muito com a surpresa, que entra o nome dela, entende? O pessoal no bar conhece bolinho de carne e sabe que é o bolinho de carne, que é o tradicional. Da Dona Idalina, quando fala da Dona Idalina, o pessoal chega no bar, me dá um bolinho da Dona Idalina, sabe que é a surpresinha. Qual o melhor tipo de freguês?
Não, o melhor tipo de freguês é aquele que ele faz o bar o seu quintal da sua casa. Qual tipo de comportamento do cliente incomoda? O que me incomoda, Arnaldo, é aquele cliente que ele quer ser diferente, que ele quer privilégios. E nós não privilegiamos ninguém. É muita igualdade no bar. Como deixar as pessoas felizes sem que elas passem do limite etílico? Assim, a gente controla muito, a gente está muito no corpo a corpo, então a gente vai dosando, né? Você vai dando linha até quando dá. Quando você vê que a pessoa está passando do ponto, você já vai segurando. Nós vamos agora para a melhor sessão, a sessão Receitinha. O que o Luiz Eduardo Fernandes, ou Luizinho, ou Edu, vai ensinar para os nossos ouvintes, que aliás estão em todas as partes. Vamos dar a dica do bolinho basco, né, Arnaldo? O bolinho basco é uma receita que deu muito certo para nós, assim, foi um sucesso total, né? O recheio dele é a bochecha bovina, tá? É uma carne um pouquinho difícil de comprar, mas a gente consegue na Porco Feliz, no mercado municipal. É possível a gente comprar lá a bochecha bovina. Então, o que a gente faz? A gente pega a bochecha, né? Ela já é bem limpinha, coloca numa panela aberta, não pressão, né? Aí refoga os temperos, alho, cebolinha, salsa, pimenta do reino, refoga com bastante cebola, refoga, a hora que está bem refogado, coloca a carne, coloca a água e deixa cozinhar por uns 40 minutos em fogo baixo, para ela ir cozinhando bem lentamente, ficar bem desfiadinha. Aí, ao momento que essa carne estiver desfiada, a gente faz uma massa de batata. Tem uma massa de batata simples, né? Não precisa ser que seja bem sovadinha, bem montadinha. Aí o que acontece? A hora que a massa da batata está pronta, a gente coloca aquela carne desfiadinha da bochecha, que a gente já desfiou, coloca no meio da massa, fecha ela. Na hora de empanar, bate um ovo temperadinho, põe um pouquinho de cheiro verde e tal, passa o bolinho no ovo, depois passa na farinha. Só que a gente usa a farinha panko para esse bolinho, que ficou um formato bem bacana. O bolinho ficou bem firme, assim. A pessoa morde, ele fica crocante. Então a gente passa na farinha panko, passa 2 vezes para a consistência do empanado ficar bem firme e frita no óleo. Frita no óleo a 180 graus, perfeito. Ótimo, eu fiquei morrendo de vontade de comer esse bolinho de novo. É realmente uma delícia. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio remoto Luiz Eduardo Fernandes. Muito obrigado, Edu. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês aí, que dê tudo certo. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter uma quarentena cheia de criatividade, com ótimas opções sem sair de casa, basta assinar o conteúdo no link da Vejinha. Assine abril.com.br/podcast Veja SP. Aliás, não deixe de consultar o nosso site, que tá lindão e rápido de carregar. Até a próxima sexta, um abração a todos.